Então, queridos irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos. Uma feliz e abençoada semana para todos. Estamos na reta final da leitura do livro O Grande Conflito. E hoje vamos falar do capítulo 35, que tem como tema a ameaça. E conosco está nosso pastor presidente, pastor Isaías, presidente da ASPA, e ele está com essa responsabilidade de transmitir essa mensagem para a gente. Obrigada, pastor, por estar aqui com a gente, e é com o senhor a palavra. Amém. Eu sou muito grato pela oportunidade. Eu estava ouvindo aqui os pedidos de oração e eu tenho que fazer um agradecimento. Eu estive passando por uma prova muito severa. Eu fui intoxicado com o veneno agrícola, o Alexandre sabe, e eu creio que esse grupo orou por mim. Houve uma recuperação muito rápida, graças a Deus, e por isso estou aqui agradecendo. E um outro pedido que eu vou fazer é que ore por nossa equipe aqui nas PAI, por toda a União Norte, né? Norte e Nordeste. Nós estamos no seminário de Capacitação para Líderes, buscando a excelência. Nós estamos com a equipe aqui de quase 30 e poucas pessoas, e eu gostaria que vocês abençoassem essa equipe com as suas orações, pedisse por essa equipe, para que possamos fazer um trabalho por excelência, um trabalho que venha produzir frutos, que outras almas venham para esse retiro. Esse é meu pedido de oração e o agradecimento pelas orações de todos vocês. Esse Amém. grupo muito, Amém. né? Muito em orar pela igreja. A igreja, ela consegue os seus objetivos quando há oração. Desde o princípio foi assim. O povo de Deus nunca conseguiu a vitória se não for pela oração. Porque é através da oração que a gente move o braço do Onipotente, que é Deus. Aí ele age pela igreja, ele abençoa a igreja com seu espírito. Então eu sou grato a todos vocês por esse grupo da intercessão. Deus tem abençoado grandemente a sua obra. Amém? Amém. Amém. Amém, glória. E hoje nós vamos meditar um pouco nesse capítulo 35 do livro de Apocalipse. Fala sobre a liberdade de consciência ameaçada. Se tem uma coisa que Deus preza, que é muito importante para todo ser humano, é a liberdade de escolha, a consciência, o livre-arbítrio. Não, eu quero servir a Deus. Mas Satanás sempre trabalhou nesse ponto. Se vocês observarem, por exemplo, se a gente voltar um pouquinho atrás, na época de Esther, de Assuero, houve um decreto para que todos os judeus, porque eles eram diferentes, eles guardavam os mandamentos, eles tinham estatuto, eles adoravam o Deus Criador de todas as coisas. E Naamã ficou muito revoltado com esse povo, começou a perseguir. E aí, de fato, criaram um decreto. Né? No dia 13 do mês de Adar, todos os judeus deveriam ser exterminados. E não somente esse decreto. Se vocês voltarem, se formos ao tempo de Daniel, houve um decreto para que Daniel não orasse. Vamos resumir. Para que Daniel não orasse. E Daniel orou. Continuou orando. E por isso ele foi para a cova dos leões. Houve um decreto também no campo de Dura que os amigos de Daniel tinham que adorar uma estátua. E disse que todo o povo se ajoelhou perante a estátua. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego continuaram firmes no propósito, firmes na fé. Eles foram perseverantes. Eles foram perseverantes. E jogaram eles na fornalha de fogo, melhor. Mas Cristo estava ali com eles. Quando o imperador olhou, lá tinha um quarto. Quem era o quarto? Era o Filho de Deus. O próprio Jesus estava ali com eles. Então, todas as vezes que o inimigo tenta interferir na liberdade de escolha,
escolha. Na liberdade de consciência, Deus age pelo seu povo. Mas no capítulo 35 do Grande Conflito, está falando sobre um novo decreto que surgirá. Não só um, mas vários outros decretos. Eu gostaria de ressaltar que esse capítulo fala, não lendo todo o capítulo, mas um pequeno esboço desse capítulo. Esse capítulo está falando sobre a liberdade religiosa, que essa liberdade religiosa será atacada nos últimos dias. Destaca também nesse capítulo 35, destaca a união entre a igreja e o Estado. Quando a igreja e o Estado se unem, quando eu falo sobre o Estado, eu falo Estado político, Estado civil, se unem, eles criam imposição aos seus dogmas, o dogma daquela igreja que está unida com o Estado. Aponta para a imposição de leis religiosas, contrária à palavra de Deus. Quando a América do Norte constituiu ali, houve a sua constituição, né, dos Estados Unidos, eles garantiam a liberdade religiosa. Mas, hoje, há um namoro, uma aproximação muito grande do protestantismo com o catolicismo. Olha o que diz aqui o Grande Conflito. O catolicismo é hoje olhado pelos protestantes com muito maior favor do que nos anos atrás. Nos países em que o catolicismo não está na ascendência e os romanistas adotam uma política conciliatória a fim de conseguir a crescente indiferença com relação às doutrinas que separam as igrejas reformadas da hierarquia papal. Ganham terreno a opinião de que, em uma última análise, não diferimos tão grandemente em pontos vitais como se supunha, e de que pequenas concessões de nossa parte nos levarão a melhor entendimento com Roma. Hoje, o protestantismo tem andado juntamente com o catolicismo. Indica que a diferença é muito pouca. Por exemplo, se falarmos sobre o sábado escuro, que é a guarda do domingo, hoje os protestantes aceitam o domingo como o dia do Senhor. E o domingo veio do catolicismo. Se falarmos sobre a imortalidade da alma, hoje os protestantes aceitam a imortalidade da alma. Então, eles estão, aos poucos, se unindo. Diz que os defensores do papado, estou lendo no capítulo 35 do Grande Conflito, irmãos. Os defensores do papado afirmaram que as igrejas foram caluniadas, a igreja foi caluniada, e o mundo protestante inclina-se para aceitar essa declaração. O mundo protestante inclina-se para aceitar que os defeitos do catolicismo, da besta, né, que era o poder religioso, com o poder do Estado, os defeitos do passado não pode ser julgado hoje, entendeu? Não pode ser julgado hoje. Olha o que diz ainda mais. Muitos insistem que é injusto julgar a igreja de hoje pelas abominações absurdas que assinalaram o seu início durante os séculos de ignorância e trevas. Então, o que eles falam hoje é isso. Tem dito, não, a gente está arrependido. Isso foi no passado. Hoje a gente tem que andar juntos, tem que andar junto. Queridos, mas a pena inspirada, meus queridos irmãos, olha que a pena inspirada diz, visto como Roma afirma que a igreja nunca errou, nem segundo as escrituras errará jamais. Como poderá ela renunciar aos princípios que lhe nortearam a conduta nas eras passadas? Mas, na verdade, Roma, o dragão que tem pele de ovelha, diz que nunca errou. Assim diz o Espírito de Profecia. Há muitos que se dispõem a atribuir ao fanatismo ou à infantilidade todo o receio quanto ao catolicismo romano nos Estados Unidos.
na página 564. Diz, não, isso é fanatismo. Hoje nós somos o mesmo povo. Hoje nós devemos andar juntos. Olha o que diz. Tais pessoas nada veem no caráter e atitude do catolicismo que seja hostil às nossas instituições livres ou nada encontram de mau sinal no incremento que vai tomando. Comparemos, pois, em primeiro lugar, alguns princípios fundamentais de nosso governo com o da Igreja Católica. Por exemplo, hoje, vamos comparar um pouco, irmãos. Qual o dia que nós guardamos hoje, como povo de Deus, aquele que guarda o mandamento de Deus e tem a fé de Jesus? É o sábado. Qual é o dia do catolicismo? É o domingo. Então, não tem como ter esse namoro, não tem como ter essa união. E o Espírito de Profecia diz que a Igreja Roma Católica nunca vai mudar e nunca errará. É esse o pensamento do catolicismo. O texto que eu li, que fala sobre a consciência, diz assim: a Constituição dos Estados Unidos garante liberdade de consciência. Nada se preza mais ou é de maior transcendência do que a liberdade. Mas o próprio Estados Unidos, o mundo, o representante do protestantismo hoje, está se unindo ao catolicismo. Aos poucos estão se unindo ao catolicismo. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. O Papa Pio IX, na encíclica de 15 de agosto de 1854, diz: as doutrinas extravagâncias e absurdas e errôneas em defesa da liberdade de consciência são o erro dos mais pernicioso, uma peste que, dentre todas as outras, mais deve ser temida no Estado. O mesmo Papa, na encíclica de 8 de dezembro de 1864, excomungou, amaldiçoou os que defendem a liberdade de consciência e o culto, e também todos que afirmam que a igreja não pode empregar a força. Se voltarmos na época apostólica, na época dos discípulos, surgiu um decreto para que eles não pregassem sobre Jesus. Olha, vocês têm que sair daqui, mas vocês não podem pregar sobre Jesus. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: importa obedecer a Deus e não aos homens. Queridos irmãos, diante dessa perseguição da besta, tem uma besta que vem do mar e outra da terra. A besta é a união do poder religioso com o Estado. Diante dessa perseguição, vou ler outros textos, que virá no futuro. Nós, como povo de Deus, nós, como aqueles que perseveram na fé, devemos repetir as palavras do apóstolo Pedro: importa obedecer a Deus do que aos homens. Enquanto não houver interferência na nossa igreja, do Estado, enquanto tivermos essa liberdade de nos reunirmos para adorarmos o nosso Deus, para guardar o Santo Sábado, para cultuarmos nas nossas igrejas, nós vamos continuar perseverando, lutando. Mas quando o Estado intervir, a besta intervir nesta adoração, na guarda dos mandamentos, a gente tem que continuar perseverando. Por isso o texto que foi lido, eu acho tão importante, depois que fala aqui sobre a besta, né? Fala: e ela será adorada por todos que habitam sobre a terra, aquele que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto. Se alguém tem ouvido, ouça. Aqui está falando sobre os adoradores da besta. Aí o versículo 10 diz assim: se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade
dos santos. Nada, queridos irmãos, nada, nenhum decreto, nenhuma imposição do Estado, nenhuma imposição da besta pode tirar a nossa fé em Cristo Jesus. Olha o que diz ainda mais, irmãos. A palavra de Deus. É certo que há verdadeiros cristãos na comunhão católica romana. Milhares na dita igreja está servindo a Deus segundo a melhor luz que possui. Eu vim de lá, do catolicismo. Existem muitas pessoas honestas, pessoas íntegras, que são enganadas. Elas estão ali e não conseguem prestar um culto verdadeiro a Deus, porque elas ouvem seus mestres religiosos, elas só ouvem seus mestres religiosos, mas quando elas se deparam com a Bíblia, com a palavra, com o Santo Sábado, o selo do Deus vivo, elas se despertam para a verdade. Por isso a Mamad fala, milhares na dita igreja estão servindo a Deus segundo a melhor luz que possui. Não se lhes permite acesso à sua palavra e, portanto, não distinguem a verdade. Nunca viram o contraste entre um verdadeiro culto prestado de coração e um conjunto de meras formas cerimoniais. Deus olha para essas almas compadecida e ternura, educada como são em uma fé que é ilusória e não satisfaz. Fará com que raios de luz penetrem as densas trevas que os cercaram. Revelar-lhes a verdade como é em Jesus. Muitos ainda se unirão ao seu povo. Então, Deus tem os seus filhos entre os católicos. Deus tem os seus filhos entre o catolicismo, no catolicismo, assim como Lutero veio, assim como Melanchthon, os reformadores que eram católicos. Deus tem muito dos seus filhos no catolicismo. Mas o catolicismo como sistema não se acha hoje em harmonia com o Evangelho de Cristo, mais do que em qualquer época passada de sua história. As igrejas protestantes estão em grandes trevas, pois do contrário discerniriam os sinais dos tempos. Então, as igrejas protestantes hoje aceitam os dogmas da Igreja Católica. E se elas tivessem os olhos abertos, compreendesse a palavra de Deus, o verdadeiro culto, não aceitaria aí a guarda do domingo e nem a imortalidade da alma, que é um vinho de Babilônia. E eu gostaria de ressaltar um texto, queridos irmãos, está no Grande Conflito, na página 562, a irmã White faz um paralelo, uma semelhança. Olha o que diz. Existia notável semelhança entre a Igreja de Roma e a Igreja Judaica, ao tempo do primeiro advento de Cristo, ao passo que os judeus secretamente espizinhavam todos os princípios da lei de Deus, pisavam os princípios da lei de Deus, eram exteriormente religiosos, rigorosos na observância dos seus preceitos e sobrecarregando-a com a exibição e tradições que tornavam difícil e penosa a obediência. Assim como os judeus professavam reverenciar a lei, pretende os romanistas reverenciar a cruz. Exalta o símbolo do sofrimento de Cristo, enquanto no viver negam aquele a quem ela representa. Por exemplo, quem já morou em Salvador, na Bahia, eu vi aqui a Antônia, né, pedindo oração, me lembrei de Salvador. Existem muitas igrejas exuberantes, né? Muitas igrejas católicas, entendeu? Aquele sentimento de solenidade, de santidade, o silêncio, a reverência. Existe aquela roupagem de santidade, mas, de fato, pisa uma lei de Deus, despreza os mandamentos de Deus. Assim também eram os judeus, muita cerimônia, roupagem religiosa, aparência, mas tentavam matar Jesus.
Tentavam matar aqueles que faziam a vontade de Deus. E eu gostaria de já, pouco tempo, finalizar aqui, falar para os irmãos, aqui no Eventos Finais, ainda dentro desse capítulo 35 de Apocalipse, olha o que nos diz aqui a palavra de Deus, nos últimos dias. Olha o que diz, na página 81. Quando nossa nação renunciar os princípios do governo de tal forma que vote uma lei dominical, que a Mamad está falando da nação dela, que é a América do Norte, né, Estados Unidos. Ela diz assim, quando a nossa nação renunciar aos princípios de seu governo, qual os princípios do seu governo? A liberdade religiosa, liberdade de expressão, a escolha, o livre-arbítrio. Quando nossa nação renunciar aos princípios do seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, desse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. E isso vem acontecendo, irmãos. Isso vem acontecendo aos poucos. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Por um ato nacional impondo o falso sábado, eles darão vida e vigor à fé corrompida de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. E por isso o capítulo diz, ameaça. Mais cedo ou mais tarde serão aprovadas leis dominicais. Eu não estou falando de uma lei dominical no Estado, melhor, em um país. Estamos falando de uma lei dominical universal. A Mauad está dizendo que mais cedo ou mais tarde serão aprovadas leis dominicais. Em breve serão impostas as leis dominicais, e homens em posições de confiança ficarão furiosos com o pequeno número do povo de Deus que guarda os mandamentos. Por isso que lá em Apocalipse, depois que fala sobre as bestas, né? Uma que emerge do mar e outra que vem da terra, que é a união aí do protestantismo com o catolicismo e o espiritismo, que forma essa besta, e tenta impor seus dogmas. Por isso ela fala que essa besta vai perseguir o povo de Deus, vai ficar irada com um pequeno número, com um remanescente, que vai de encontro aos seus dogmas, que guarda o sábado, que guarda os mandamentos. Aí Apocalipse 14, versículo 12, que é um texto muito conhecido, aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Queridos, a profecia do capítulo 13 de Apocalipse declara que o poder representado pela besta de chifre, semelhante aos do cordeiro, fará com que a terra e os que habitam adorem o papado, ali simbolizado pela besta, semelhante ao leopardo. Essa profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser o reconhecimento especial de sua supremacia. Então, esse tempo, querida igreja, queridos irmãos, não está tão distante, está tão perto. E nós, como igreja, como estamos agindo, como estou vivendo desse mundo como um reformador. De fato, eu tenho convicção dessa fé, de que Jesus voltará, de que esses eventos finais estão aí na iminência, estão acontecendo. Nós podemos testemunhar guerra e mais guerra, e rumores de guerra, crises políticas. É aí onde vai surgir a força e o poder da besta, para controlar, para moralizar. Mas por trás de tudo isso estará o inimigo. Olha o que diz aqui sobre a política. Eventos finais, na página 81. A corrupção política está destruindo o amor, a justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América, governantes, legisladores, a fim de conseguir apoio do público,
cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Então, queridos irmãos, qual vai ser o ponto de controvérsia? O ponto de controvérsia vai ser a guarda do sábado. É verdade que hoje a gente tem essa liberdade de consciência, essa liberdade religiosa de escolher a verdade. Não, vou escolher o sábado. O sábado é o dia do Senhor. Vou guardar o sábado. Mas amanhã, quem sabe de um dia para outro, vamos acordar como uma imposição. E eu digo para os irmãos, o maior sinal, para mim, particularmente, do irmão de vocês, de que Jesus estará às portas, será o decreto dominical, a aprovação do decreto dominical universalmente. No grande conflito, na página 573, Marixana, ainda tem quanto tempo ainda? Bastante tempo, pastor. No grande conflito, na página 573, assim, do movimento Ora em ação dos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da Igreja apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isso, estão abrindo a porta para o papado, a fim de adquirir na América do Norte protestante a supremacia que perdeu no velho mundo. E o que há de maior significação a esse movimento é o fato de que o principal objeto visado é a obrigatoriedade da observância do domingo. Então, o protestantismo se unirá de fato para adquirir apoio público, dará a mão à besta, pisando o princípio da liberdade. A prática se originou com a Roma, no ano 321, que é a guarda aí do dia do sol, e que ela alega como sinal de sua autoridade, que é a guarda do domingo. É o espírito do papado, o espírito de conformidade com os costumes mudando, com a veneração das tradições humanas acima dos mandamentos de Deus, que está embebendo as igrejas protestantes e levando-as a fazer a mesma obra de exaltação do domingo, a qual antes dela fez o papado. Então, queridos irmãos, o sinal de supremacia da Igreja Católica de Roma é a guarda do domingo. Editos reais, concílios gerais, ordenanças eclesiásticas apoiadas pelo poder secular foram os passos por que a festividade pagã alcançou a posição de honra do mundo cristão. Editos, decretos. E eu gostaria de resumir, dar um resumo aqui desse capítulo 35, que fala sobre a liberdade de consciência ameaçada. Vamos fazer um resumo aqui. Olha o que diz. Os princípios da liberdade religiosa. Deus concede ao homem livre arbítrio. Então, esse é o princípio da liberdade religiosa. Deus te concede a liberdade de escolher guardar os mandamentos de Deus. E a gente não pode ceder de forma nenhuma. Ainda que surja decreto, o decreto dominical, o decreto aqui fala em Apocalipse, o decreto de compra e venda, né? Aqueles que guardam o mandamento de Deus, guardam o sábado, vai chegar um tempo que não tem como comprar, ir ao mercado e comprar, porque a besta vai nos perseguir. A verdadeira adoração deve ser voluntária. A verdadeira adoração deve ser voluntária. Deus nunca confinou mulheres em um convento. Olha, vocês têm que ficar aí. A verdadeira adoração diz que vocês têm que ficar aí. Vocês não podem casar. Vocês têm que participar de um celibato. Então, tudo isso é a besta. Olha, o dia agora é o domingo. Olha, a alma não morre, ela continua viva. Então, foi assim que se criou
essa besta. A coerção religiosa é contrária ao caráter de Deus. A imposição é contrária ao caráter de Deus. Desde lá do Jardim do Éden. Deus diz assim, olha, Adão, não coma. Adão foi lá e comeu. Não houve imposição da parte de Deus. Deus quer uma adoração voluntária. Deus não quer ninguém por imposição. Queridos, a fé genuína não pode ser forçada. A fé não pode ser forçada. Nós seguimos essa fé porque nós cremos, nós temos convicção de que Jesus morreu por nós e que sua graça é transformadora. E por isso a Bíblia fala da perseverança. Os santos perseveram na fé evangélica. Nós pensamos na eternidade em Cristo. Por isso nós cremos na verdade presente. O papel dos Estados Unidos na profecia, como a gente leu aqui, América do Norte. Surge um poder representado pela segunda besta de Apocalipse 13. Quem é esse poder? Esse poder é o protestantismo apóstata, o catolicismo e o espiritismo. Eles vão se unir contra o povo de Deus. E quem são aqueles que a gente não pode contemplar como espírita, como católico? Só a nossa irmandade, que conhece os mandamentos de Deus, adventistas, reformadores. Então, os fiéis estarão juntos. E nós, hoje, reformadores, somos o remanescente de Deus que zela pela verdade presente. E dentre a verdade presente está o santuário, está o sábado, está a lei de Deus. Então, são esses mandamentos que serão perseguidos. A instituição da família, que é o matrimônio. A besta não gosta disso, irmãos. Será a instituição da observância do domingo. O que é o decreto dominical? Vamos lá. O que é o decreto dominical? Será instituída a observância obrigatória do domingo. Aqueles que guardam o sábado serão perseguidos. A crise final envolve lealdade a Deus versus tradições humanas. Aí nós vamos ter que escolher. Mais uma vez, vamos ter que escolher. E essa escolha tem que ser desde agora. Eu escolho servir a Deus, como Pedro escolheu, como Daniel escolheu, como Sadraque e Mesaque escolheu, como os judeus na época de Assuero, na época de Esté, de Mardoqueu escolheram. Como discípulos escolheram servir a Deus. Nós, reformadores, nós reformistas, devemos levar a sério aquilo que nós conhecemos. E devemos escolher servir a Deus. Então, a crise final envolve lealdade a Deus versus tradições humanas. E por isso nós devemos ler a Bíblia, ler o Espírito de Profecia. Perseguição. Seremos perseguidos? Sim, seremos perseguidos. Por isso, o texto que eu escolhi para a base da nossa oração fala: se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aí termina o texto. Aqui está a perseverança, a fidelidade dos santos. Quantos já foram mártires? Quantos foram perseguidos pelo Evangelho? E não será diferente conosco. Nós também seremos perseguidos, seremos maltratados. Os que permanecem fiéis enfrentarão rejeição social, lembrem, não comprarão e nem venderão. Sofrerão rejeição social. Sanções econômicas. Imagine, você vai lá tirar o seu salário, não tem mais. Olha, você adora o Deus Criador. Você não é guardador do domingo, você é sabatista. Perseguição legal. As autoridades darão autoridade para sermos perseguidos. Terão sanções contra nós. E eu fico perguntando, Senhor, estamos preparados para essa crise final? Para que ninguém possa comprar e nem vender. Apocalipse 13, versículo 17. Queridos irmãos do grupo de intercessão que ora por nós,
as aplicações espirituais. Ouçam bem as aplicações espirituais que nós devemos fazer hoje. Desenvolver fé firme agora. Fé firme agora. Obedecermos a Deus nos detalhes da vida. Orar, guardar o sábado de um pôr do sol ao outro. Crer que de fato Jesus é meu Salvador, é o Senhor da minha vida. Que a sua graça é transformadora. Vencer os nossos maus hábitos, nossos maus costumes. Desenvolver firme agora. Conhecer profundamente a Bíblia. Se eu não sei ler, eu posso ouvir a palavra de Deus. Por isso João diz lá, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ninguém vai nos enganar. Outro ponto, permanecer fiel mesmo sob pressão. Mesmo sob pressão, a gente tem que permanecer fiel. Defender a liberdade religiosa. Ainda que o mundo inteiro, só um remanescente, um pouquinho, defenda o sábado, eu tenho que defender o sábado, que é bíblico. Defenda o santuário, eu tenho que defender o santuário, que é bíblico. Defenda o casamento, eu tenho que defender o casamento, porque é bíblico. Conclusão, queridos irmãos. A liberdade de consciência será o grande campo de batalha final. Deus terá um povo fiel que não se dobrará. A vitória pertence aos que permanecem firmes na verdade. Eu gostaria de citar o texto da Mamãe que diz assim: a maior necessidade do mundo é a de homens e mulheres que não se comprem nem se vendam. Então, meu desejo e a minha oração é que esse grupo de intercessão continue orando pelos líderes da obra, pelos pastores, pelos missionários e por toda a nossa igreja, para não fracassarmos, irmãos, para não darmos as mãos para o mundo, mas como Paulo sofreu, que foi chibatado, que foi perseguido, que foi maltratado, os apóstolos, os discípulos, como Esther, que se aventurou a estar ali na presença do rei, mesmo com risco de vida, mas intercedeu ali pelo povo. Que vocês continuem intercedendo por nós, que possamos ser valentes, valente pela fé, louco pela fé, que possamos perseverar até o fim. E ouçam, queridos irmãos, se aprofunde na santidade, que o nosso relacionamento seja mais estreito com Cristo Jesus, para quando essas coisas surgirem, quando surgir o decreto universal, que possamos estar firme na fé que uma vez foi dada aos santos. E eu gostaria de concluir. A palavra de Deus deu aviso do perigo iminente. Então a palavra de Deus, ela nos dá aviso de perigos iminentes. Todos esses acontecimentos hoje no mundo, o desfecho vai ser perseguição aos cristãos. Volta de Jesus. Decreto dominical. Chuva serôdia. É uma série de eventos. E a gente tem que estar preparado. E por isso, a palavra de Deus deu aviso do perigo eminente. E continua dando aviso de perigos eminentes. Tudo que deseja é oportunidade. Estamos tendo a oportunidade hoje de conhecer a verdade, de conhecer o caminho, de saber de tudo que vai acontecer. Então, que Deus nos abençoe, nos conceda a sua graça e que possamos estar firmes na fé. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus. Amém? Amém. Glória a